Então a gente consegue lembrar. Só que lá no inconsciente estão todas as situações que nós não temos mais acesso, ou seja, nós não lembramos. Você não sabe tantas coisas, tantas situações que te fizeram mal. Você não sabe por quê? Porque você não tem acesso a essas situações. Sobretudo porque elas estão lá no seu inconsciente. Tá? Só que não há nada que esteja no nosso inconsciente que perdeu o poder de exalar o seu afeto. Isso significa o quê? Tudo aquilo que você tem no seu inconsciente, todas as situações, principalmente as situações, na psicanálise a gente chama de situações angustiantes, que são situações que, se você lembrar, elas causam um certo desconforto emocional em você. Esse desconforto emocional nós chamamos também, a ciência chama de sintomas psicossomáticos, que são o quê? A tristeza, a depressão, o desânimo, a ansiedade, as fobias, as síndromes, pânico e tantas outras. O estresse, o cansaço demasiado, a irritabilidade descontrolada. Conhece alguma pessoa caracterizada por algum desses sintomas? Sim ou não? Faz assim, ó. O mundo está cheio de gente assim. E nenhum ser humano foi criado por Deus para parar no meio do caminho. Nenhum ser humano foi criado por Deus para abandoná-lo, para viver machucado, para ser deprimido. Ninguém foi criado por Deus para viver sob o efeito destrutivo da depressão, da melancolia, da ansiedade, do desânimo. Ninguém foi colocado por Deus na face da terra para ser definido por esses sintomas. Amém? Sabe o que prova isso? Eu vou 3 citações rapidinhas para vocês que estão nos Salmos. O Salmo 32, versículo 16, o autor sagrado vai dizer que do alto dos céus o Senhor olha e observa todos os habitantes da terra, porque foi Ele quem criou o coração de cada ser humano. Amém? Foi Deus quem criou o teu coração, então Ele não iria criar você para que você fosse uma pessoa deprimida, triste, desanimada, derrotada. Amém, irmão? Isso foi, amém, claro que foi. Pecaram, trouxe o pecado a todos nós, olha lá, tá certo? No Salmo 138, no versículo 16, olha que coisa espetacular isso, gente. O autor sagrado disse assim: cada dia, o salmista diz, cada dia da minha vida foi prefixado pelo Senhor. Isso significa o quê? Cada dia da sua vida, antes de chegar, cada dia da sua vida, Deus prefixou esse dia, Ele preparou esse dia. Foi Deus que preparou esse dia de hoje para você. Então, isso mostra o que para nós? Deus não iria construir um dia na tua vida que causasse mal para você. Deus não pode fazer isso. Porque lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, nós ouvimos esses dias na liturgia, um pouco antes do início da quaresma, que Deus é inacessível ao mal. Deus não tem acesso ao mal. Não foi Ele que proporcionou o mal nos nossos dias. Presta atenção nessa frase da ciência, tá? Quando não se foi amado de forma adequada ou insuficiente, frequentemente a pessoa não consegue amar. Não amando, se tornará uma pessoa infeliz e o seu corpo adoece. O que significa isso?
A pessoa que não foi amada, a sua estrutura formativa não foi construída em função do amor, e sim do desamor. Essa pessoa não vai conseguir amar. Ela não consegue amar porque ela é uma pessoa ferida e machucada. Ela precisa de cura. Por isso que muitas doenças hoje inseridas no nosso bio, ou seja, na nossa área biológica, no nosso organismo, no nosso corpo, no nosso físico, são frutos, são oriundas de enfermidades psicossomáticas, ou seja, enfermidades que têm a sua origem na alma do ser humano, no coração do ser humano. Você está me entendendo? E é aí que essa pessoa precisa de cura. E essa cura tem um nome, se chama cura interior. Quem pode curar o interior de um ser humano? Somente quem fez o ser humano de uma forma completa. Deus Pai Todo-Poderoso. Como que Deus cura o ser humano? Por meio da manifestação do seu amor. E o seu amor, na sua maior plenitude, já foi manifestado sobre a face da terra. Vai nos garantir o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu querido, minha querida, todas as ocasiões em que você entrar em contato com Deus, o Espírito Santo que já habita em você, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós entramos em comunhão com Deus, esse Espírito que habita já em nós, ele vai como que fluindo em nós, ele vai como que se movendo em nós, e ele vai exalando o poder curador de Deus em nossas vidas, mais precisamente nas feridas abertas da nossa alma e do nosso coração.